O Lula perdeu o controle da COP30 e esse evento está se tornando o pior pesadelo da vida dele. Simplesmente a imagem dele internacionalmente está sendo rasgada, deteriorada. A imagem do Brasil está se resumindo a um país que não tem controle da sua própria segurança, que o ente federativo não é respeitado. Entende o seguinte, nesse exato momento, Belém está sobre GLO, ou seja, permite a atuação da Polícia Federal, do Exército Brasileiro, do GSI e da BIM, ou seja, 4 entes que deveriam garantir a segurança da cidade e principalmente do evento, certo? Em paralelo a isso, o que aconteceu até agora? A gente já teve a ameaça da organização criminosa que atua lá, que é o CV, de simplesmente desligar a energia da cidade inteira, podendo desligar a energia de boa parte do estado, e até se especularam que se essa ameaça fosse tornada realmente ativa, se eles realmente fizessem o que eles estavam prometendo, poderia até afetar a energia do Brasil inteiro, já que é um sistema interligado. Exatamente. Essa foi a ameaça. E aí, basicamente, acionaram o Exército, Polícia Federal, e parece que não aconteceu nada. Pelo menos até agora não tivemos nenhum evento, mas eu não colocaria muita fé que não vai acontecer. Espero que não aconteça, mas isso não é segurança nenhuma ter esses entes, e eu vou te explicar o porquê. Beleza. Mas só uma reflexão. Se você é de uma organização criminosa e você sabe que o Exército tá na rua, a Polícia Federal tá na rua, o GSI tá na rua e a BIM tá na rua, você não deveria falar, pô, eu vou dar uma segurada aqui, são só 10 dias de evento, 20 dias, nem sei quantos dias de evento, mas só são uma semaninha, 2 semaninhas de evento. Vou dar uma segurada? Não seria sensato? Mas você não faria isso caso você não respeite esses órgãos, caso você se sinta uma vítima da sociedade, caso o seu presidente passe a mão na sua cabeça, caso você tenha uma certeza de impunidade no país. E esse é o resultado. E agora vem a cereja do bolo, que é o que realmente está rasgando a imagem do país. Simplesmente o crime organizado pegou um carro oficial que estava transportando, ia transportar uma delegação oficial de um país que está participando da COP30, sabe o que eles fizeram? Tacaram gasolina e tacaram fogo. Eles incendiaram um carro oficial. Aí eu te pergunto, isso está acontecendo na cidade que tem Polícia Federal, Exército, ABIN e GSI. Você quer alguma imagem melhor que mostre pro público internacional, pro mundo, que quem reina e quem manda no país é realmente o crime organizado? Que o Brasil está se tornando, para não dizer que já é um narco-estado? Você quer alguma coisa que demonstre mais que isso? Eu vou te mostrar todas as matérias, mas é lamentável. E aí você vem lá e olha o discurso do Trump, que eu compartilhei no vídeo mais cedo. O discurso do Trump é, simplesmente matar... Muito bizarro isso aqui. Devastaram um período, uma área da mata lá da Amazônia gigantesco para fazer uma estrada para as delegações passarem. Mais humilhação internacional. Ou seja, qual que é a conclusão do evento até esse exato momento? Não teve nenhuma grande medida para salvar o planeta, teve devastação, teve poluição de 300 mil litros de diesel sendo queimados por navios, teve violência, teve ameaça de queda de energia na cidade, risco até para o país inteiro, e teve o próprio presidente se retirando no meio do evento para fazer discurso louco na Colômbia. Exatamente essa é a realidade que o país está passando nesse exato momento. Vamos começar com o pé direito, que tem muita notícia extremamente relevante para o brasileiro hoje. Então presta atenção, começa curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e também, se você quer se proteger desse caos, adquire o meu e-book Investindo em Dólar para você aprender a investir do zero. Tanto você pegar o seu real, converter para dólar da melhor forma possível, mais barato e mais eficiente, e depois você converter esse dólar em investimentos americanos para fazer ele render da melhor forma também, ou seja, com eficiência tributária e com as melhores taxas e com a melhor rentabilidade possível. Dito isso, não se esqueça de curtir e vamos começar com o pé direito, lembrando que o link está na descrição e também fixado no primeiro comentário. E se você ainda não está no grupo do WhatsApp, também está o link está na descrição e também no primeiro comentário. Nesse grupo eu vou te mandar conteúdos exclusivos em áudio e também você vai receber os avisos de todos os vídeos. Dito isso, vamos começar com o pé direito. Presta atenção nesses comentários aqui da briga da direita, infelizmente, é isso que está acontecendo no Brasil. Presta atenção. Bolsonaro enlouqueceu, tá falando bobagem, bobeira. Tá lá nos Estados Unidos, longe da realidade, fez uma lambança gigante quando ele defendeu o tarifaço do Trump. Foi um grande equívoco que ele cometeu, tá perdendo tempo.
e ficar calado. Eu respeito muito o presidente Bolsonaro, deu uma grande contribuição. Na minha opinião, está sendo injustiçado. Agora, o filho dele está falando merda lá nos Estados Unidos. Caso o governador de Mato Grosso não tenha lido, a carta do Trump fala que o tarifaço é por conta da perseguição que Moraes tem. Ele responde o que ele pode responder, mas a grande realidade é que tem vídeo dele comemorando o tarifaço. Esse foi um erro. Ele escorregou, ele vai dar uma boa resposta, uma resposta que eu achei razoável, mas essa dele ter comemorado ele perdeu muito a narrativa por causa disso. Se ele não tivesse comemorado, o dano de todo o ataque do Trump, toda a narrativa contra ele não estaria de pé. Esse foi o maior escorregão possível que ele deu, mas é um ser humano e faz parte do jogo, não se acerta sempre. Liderado contra Jair Bolsonaro, o líder que ele acabou de citar, seus familiares e seus apoiadores. Ele também diz que tem um problema com as Big Techs. Lembra que o Moraes expulsou o X do Brasil? E para finalizar, ainda critica a falta de transparência na nossa eleição. Lembra que o Moraes presidiu a nossa eleição de 2022? Então, senhor Mauro Mendes, se o senhor não tem coragem de chamar as coisas pelo nome, não me culpe pela sua frouxidão. Porque se eu tô hoje aqui vivendo no exílio, é por causa de políticos bostas igual o senhor, com essa opiniãozinha que vende pro público, né, a responsabilização dos outros pela sua falta de coragem. E aí, os nossos inimigos, os ditadores, ficam confortáveis para expandir o seu poder. Eu faço um desafio a você. Que tal movimentar a sua base de parlamentares a favor da anistia para soltar o líder que você falou aqui? Porque não vai adiantar ficar com esse discursinho falando que sou leal a Bolsonaro, sou fiel a Bolsonaro, quando a sua conduta não condiz com o que você fala. Porque para o senhor está sendo muito conveniente, né? O Brasil seguindo os passos da Venezuela ou da Nicarágua, onde presidenciáveis opositores ao regime são presos. E aí, Mauro Mendes, vai fazer o quê? Vai aceitar o meu desafio ou vai continuar só no discursinho, no gogó de político? Ou seja, a grande realidade é que isso aqui, meu objetivo de mostrar esse vídeo é muito mais para reforçar que a direita está cada vez rachando mais e isso deve se corrigir o quanto antes, porque enquanto está tendo essas brigas aqui, a realidade é isso aqui, ó. A realidade é que ninguém está falando do principal, o que deveria realmente estar em pauta seria exatamente isso aqui, ó. Por que paramos de falar na anistia? Por que paramos de falar do presidente Bolsonaro? Alguns da imprensa agora começam a falar, o Alexandre de Moraes já está vendo a cela na Papuda. Meu Deus, nós deveríamos estar falando da anistia 24 horas por dia. O presidente Hugo Mota foi eleito presidente da Câmara prometendo pautar a anistia. Saiu da anistia, foi para a dosimetria, tentaram empurrar goela abaixo uma falácia, uma mentira de projeto. Nós fizemos pressão, agora não se fala mais da dosimetria, que bom, mas também não se fala mais da anistia, meu Deus do céu. Nós precisamos começar a deixar tudo que for secundário em segundo plano, porque cada dia na vida dessas pessoas é um dia que não volta nunca mais. Nunca mais, cada hora não volta nunca mais. Como pais, como mães, como filhos, como avós e avós. Nós não podemos que outras discussões continuem paralelamente. Tudo bem, mas o protagonismo na direita hoje tem que voltar a ser a pauta da anistia. A grande realidade é que enquanto não nascer um líder na direita, a gente não vai conseguir coordenar grandes ataques ao governo. Essa é a realidade. Quando o Bolsonaro estava solto, simplesmente você tinha ataques, você tinha grandes eventos, você tinha uma direção, você tinha a união. Enquanto não tiver um líder da direita, o custo vai ser extremamente alto. E eles estão querendo nascer novamente, a anistia, estão puxando, sorte, a gente já falou algumas comunicações que já tem 300 votos, estão negociando com o Mota, mas a grande realidade é que enquanto não tiver um líder para fazer pressão, para alinhar Eduardo Bolsonaro, para alinhar o governador do Mato Grosso, para alinhar Caiado, Tarcísio, todo mundo em uma direção só, todo mundo apertar os seus parlamentares para votar na direção e para pressionar o Mota, não vai ter anistia. E sem anistia a gente está condenado em 26, porque a anistia simplesmente não é só o evento da anistia de você soltar a galera, mas também é você emplacar uma derrota gigantesca no governo, no STF. Você tem que fragilizar eles, porque aí dessa forma você vai minimizar
o impacto deles nas eleições. Ou seja, alguém que tem alguma dúvida que o STF vai tentar censurar as coisas em 26? Você tem alguma dúvida que eles vão correr atrás das Big Techs? Você tem alguma dúvida que eles vão tentar limitar a comunicação da direita que nem aconteceu nas últimas eleições? Você tem alguma dúvida disso? Eu tenho zero dúvida. Só eles não vão fazer isso se eles estiverem com receio, se tiver alguma forma de punição. Hoje não existe punição porque não existe união. Esse é um fato. E aí o Moraes emplaca esse tipo de humilhação, ó. Moraes nega a ida de ex-assessor do Bolsonaro à formatura da filha. Olha isso, que pesado. É um evento único na vida do cara que o cara não vai poder participar. Que tá em prisão domiciliar porque, exato, tá sendo perseguido politicamente, é isso. Entende? Isso aqui é muito pesado e simplesmente enquanto não tiver união, esquece. E aí cada um tá correndo atrás do seu próprio rabo, essa é a realidade, ó. Apresentador Ratinho é a grande aposta para nacionalizar a candidatura do filho em 2026. E a probabilidade dele conseguir fazer isso é grande, só que se ele estivesse fazendo isso alinhado com uma narrativa específica da direita unida, o impacto seria muito brutal. E é como o Caiado explicou no evento que ele foi. Por que não coloca só um candidato para alinhar toda a direita? Porque se você coloca um candidato só, todo o foco do governo Lula vai ser para bater no indivíduo. Então você ter 3, 4 candidatos fortes, relevantes da direita, você distribui as porradas. É difícil ele destruir. Ou seja, se ele conseguir destruir um, tem mais 3. Se ele conseguir destruir 2, tem mais 2. Ou seja, você chega no segundo turno muito mais forte. E cada um consegue depois juntar no segundo turno e gerar uma massa de votos gigantesca. E isso pode ser transformacional para o país. Só que enquanto a gente não tiver união, o preço e o risco de 26 vai ser gigante. Essa é a realidade. E agora, presta atenção nessa vergonha que o país... Isso aqui é uma vergonha, tá? Setor elétrico prepara plano emergencial para excesso de energia. No mundo inteiro está faltando energia. No mundo inteiro os preços da energia elétrica estão aumentando. Inclusive no Brasil, tá? Mas não está tendo excesso? Exatamente, está tendo excesso, mas você paga mais. Exatamente. Vou te explicar. Basicamente, por que está tendo excesso? Fez um projeto de incentivo no Brasil, que na minha opinião foi muito bem feito, ampliou muito a matriz energética de geração distribuída, ou seja, você pode ter placa solar na sua casa. Quando você tem placa solar, enquanto está tendo sol, você injeta essa energia no sistema e outras pessoas utilizam e você também. E aí depois você consegue pegar isso como crédito. Isso faz total sentido, isso expande a matriz energética do país, isso é excelente. Só que qual que é o problema? Você não escolhe a hora que a sua placa solar vai gerar, ela vai gerar assim que estiver pegando sol. E aí você vai injetar a energia no sistema junto com todas as placas solares do país. Porque está de dia no Brasil, já está gerando energia. Só que a energia normalmente não é gasta de dia, normalmente a energia é muito mais gasta à noite. E também em final de semana, como não tem fábricas e tudo mais, dão uma parada, tudo mostra também que cai a demanda de energia, ou seja, você coloca muita energia no sistema. Ou seja, você tem que ter uma estratégia para você pegar essa energia e jogar para algum lugar e não dar um pane, gerar um curto-circuito e simplesmente gerar um apagão nacional. Qual que seria uma das formas? Você poderia ter baterias. Essas baterias poderiam ser desde tanto reservas, ou seja, você ter uma hidrelétrica que não está tão cheia e você pega uma bomba de água e pega essa energia que está sobrando e você bombeia a água. Você tem várias formas de criar baterias para você poder utilizar quando você tem demanda, já que energia é um bem muito, mas muito requisitado. Isso no futuro, se você conseguir baratear a energia do país, você consegue atrair muita empresa, principalmente data centers, já que a gente tem uma proximidade ali com os Estados Unidos. Mas a grande realidade é que não existe um planejamento. E aí eles estão tendo que fazer planos que vai custar dinheiro pra gente lidar com excesso de um bem tão valioso. E também está acontecendo, olha o que aconteceu, ó, excesso de chuva faz Itaipu ter que abrir a comporta, ou seja, ele abriu a comporta para deixar a água cair sem gerar energia. Será que não tinha como fechar algum acordo com alguma fábrica para pegar essa energia, para fazer um estoque, por exemplo, de alumínio, que é um negócio que gasta muita energia? Ou seja, é muita... entende? Tipo, como que é muito ruim? Não poderia ter outra hidrelétrica em outra parte do país, aproveitando que o sistema é interligado, ligar várias bombas para encher um reservatório de água? Para você usar essa energia em momento de escassez para baixar o custo de energia do país? Não poderia? Então é muita vergonha. E aí quando você vai olhar, tem isso aqui, ó. Isso aqui é a realidade do Brasil, ó. Tá aqui, ó. E a energia continua subindo. A inflação é gigante, é mais alta que na pandemia.
Essa aqui é a inflação que o Lula está entregando para a gente na energia. Eu não consegui achar o dado de 25, mas eu achei essa notícia, ó. Energia elétrica deve subir mais que a inflação em 2025. Com excesso de energia. Você consegue compreender isso? Qual que é a chance do país dar certo se o recurso que está faltando no mundo inteiro, a China está queimando carvão, poluindo o mundo inteiro porque falta energia, os Estados Unidos estão investindo em usina nuclear e expandindo sua matriz energética, e simplesmente o Brasil está com excesso de energia e não consegue transformar isso nem em queda de preço para o consumidor. A energia elétrica do Brasil só fica mais cara. Aí eu te pergunto, qual que é a chance do país dar certo? Entende? Se a gente não colocar um governo que preste, a gente não vai sair do lugar. A gente não vai sair do lugar. Eu cheguei a comentar para vocês em outro vídeo sobre como que o Brasil é despreparado para catástrofes naturais. E olha o que está sendo preparado lá fora, principalmente em zonas de guerra. Isso aqui é muito mais para guerra do que catástrofe natural, mas funciona também para catástrofe natural. Olha esse vídeo aqui desse sistema que eu achei muito interessante. Simplesmente acontece um terremoto, uma bomba explode, qualquer coisa, basicamente ativa isso e você fica guardado. Aí dentro dessa caixa aqui, olha o que tem ali dentro, ó. Ele vai te mostrar, um minuto. Ó, você coloca o estoque de comida, água, você tem para fazer suas necessidades, você não sabe quanto tempo você vai ficar ali. Tem essa bicicleta aí para você gerar energia, você não ficar sem energia ali dentro. Aí você tem, tipo, alerta que você consegue se comunicar com o mundo exterior para avisar onde você tá. Ou seja, isso aqui já existe lá fora. Ou seja, eles estão preparados até para uma guerra, terremoto e tudo mais. O Brasil ainda está muito longe disso, mas felizmente a gente não tem terremoto e não tem grandes catástrofes. Mas talvez isso possa se tornar uma falácia em um futuro próximo, porque com o aquecimento global e com essa organização que está tendo no mundo de temperaturas e tudo mais, o Brasil pode começar a cada vez ser mais afetado por crises climáticas. E a gente está vendo o que aconteceu no sul com esse ciclone. Ou seja, é muito pesado o poder público deveria estar de olho, entendendo, mapeando isso, até para mudar o padrão construtivo dessas regiões. Falando, pô, agora é obrigado os padrões construtivos suportar ciclone, suportar terremoto não, porque não tem, né? Mas você consegue entender, tipo assim, você muda o padrão de acordo com a realidade. Ou seja, começar a estimular os lugares, dar estímulo para fazer uma engenharia, uma arquitetura que seja mais eficiente para esse tipo de evento. Mas não vejo em nenhum momento discussão sobre isso. Ou seja, é lamentável. E agora a gente vai entrar na cereja do bolo. Primeiro eu quero colocar para vocês escutarem algumas falas aqui do pai do Oruan, que é o Fernandinho Beiramar. Não, o Fernandinho Beiramar não. Esse aqui é o Marcinho VP, perdão. Presta atenção. A sociedade é hipócrita. O que acontece? O senhor é candidato a deputado federal, deputado estadual em Duque de Caxias. Então você vai procurar... Um minuto. Tá falando que esse aqui é o Fernandinho Beiramar, mas eu pensei que era esse é o Marcinho VP, porque o Fernandinho Beiramar tem outro rosto, não? Mas whatever, tá aqui falando que é Fernandinho Beiramar, então vamos considerar que é Fernandinho Beiramar, ou seja, não é o irmão, não é o pai do Oruan. Mas presta atenção no que ele vai falar, que eu vou até reiniciar aqui. A sociedade é hipócrita. O que acontece? O senhor é candidato a deputado federal, deputado estadual em Duque de Caxias. Então você vai procurar na localidade que eu nasci e me criei. Para você entrar ali para fazer uma coisa, os traficantes que estão lá, alguns são meus amigos. Então você só entra, a verdade é essa, você só entra se você tiver um conhecimento que te leve lá dentro. Depois que você é eleito, você tem que manter aquilo ali, tua base de apoio. Como é que você vai manter a base daquilo ali? Você pega, escolhe uma pessoa da comunidade e dá um cargo para aquela pessoa. Nós somos envolvidos com política há mais de 40 anos. A minha família trabalhou na Câmara há mais de 30 anos de trabalho. Por que só agora que veio falar? Isso aqui é o Brasil, meu. Isso aqui é o Brasil. Esse é o Fernandinho Beiramar mesmo, eu me confundi. Mas agora, beleza, vamos dar sequência. Presta atenção nessa segunda fala aqui que ele vai falar. Esse aqui já é o pai do Oruan, tá? Esse aqui já é o pai do Oruan. Eu só tô querendo mostrar como que o crime organizado no Brasil tá muito próximo da política. Presta atenção no que ele vai falar aqui. Se diz aqui que o Sérgio Cabral, além de ladrão, revelou-se também um traidor. Por quê? O maior Judas que eu conheci na minha vida, aquele que... Por quê? Cospe no prato que comeu, né? Aqueles que viram as costas para aqueles que ajudaram ele um dia. Você ajudou o Sérgio Cabral? Ajudei, na campanha dele, na campanha. 96, com centenas de cabo eleitoral. Como é que você fazia para ajudar o Sérgio Cabral? Tudo 0,800, ele não gastou R$1. Tudo 0,800, não gastou Você bancou a campanha? As pessoas, a pedido nosso, né, que nós, querendo ou não, nós tínhamos um respeito, uma consideração, a pedido nosso. E a comunidade? Olha só,
Ou seja, isso aqui é a realidade do país, tá? E agora a COP30 está expondo essa realidade para o mundo inteiro. Além das vergonhas, como esse tipo de coisa aqui, ó. Palco flutuante de 30 milhões perde para chuva forte. Microfones queimados, equipamento de som danificado. Quem que vai pagar? Eu e você, né? Obviamente que eu e você, ó. Isso aqui é uma vergonha, uma ideia besta de colocar esse negócio no meio do mar. Não vai deixar legado nenhum para a cidade. Isso aqui é uma vergonha absoluta, um negócio sem planejamento. E isso aqui simplesmente está sendo exposto para o país inteiro. Para o país não, para o mundo inteiro. Essa incompetência do nosso governo. É isso aqui, é isso aqui. Mas beleza, essa parte aqui já é feia, é chata, mas ok. A gente consegue ver em outros lugares. Mas a relação com o crime organizado a gente não consegue ver, não. Mas presta atenção nessa conclusão aqui que eu achei bem interessante. Presta atenção no que ele vai falar aqui, ó. Sobre essa vergonha da COP30. O ministro diz, com tranquilidade mesmo, disse que o governo federal recorreu a fundo público para financiar a construção e ampliação de hotéis em Belém do Pará. Objetivo: conter a alta nos preços da hospedagem de uma cidade que não tendo estrutura, tudo mais constante, continuará sem demanda por esses quartos. Então, a pergunta é, o que você faz com um quarto depois? Depois de acabar a COP, o que faz com essa estrutura que foi financiada por dinheiro público? Qualquer COP deveria ser sustentável. E aqui nós temos uma situação insustentável. Não, mas eu tinha um problema para resolver. Falta de quartos, de hotel. Opa, perdão? Em Belém, faça-se. Resolvi o problema. Isso é a palavra do ministro. Nem sei se exatamente resolveu o problema, mas resolveu o problema. Problema para essa semana, para 10 dias, sei lá, para a COP. Depois, é que nem estádio construído para a Copa. Os vários estádios, alguns deles não têm uso, não tem demanda. O ministro diz. Ou seja, a COP30, que é sobre sustentabilidade, não é sustentável. E não é uma coisa que ninguém está percebendo. O mundo todo está percebendo isso. Que foi um fracasso, que é uma vergonha, que não está sendo aplicado. Que quem manda no país, literalmente, não é o governo brasileiro, e sim o crime organizado. Isso está sendo exposto para o mundo inteiro ver. E isso, obviamente, que é uma vergonha completa. E depois que esse carro oficial foi queimado, tudo piora mais ainda. Presta atenção, ó, já vamos para o carro queimado. Olha só, veículo alugado para delegação da Indonésia é incendiado em Belém. Vamos analisar essa notícia aqui para ficar todo mundo na mesma página, presta atenção. Van contratada para serviço na COP30 é incendiada em Belém. Polícia descarta relação direta com o evento. Isso aqui já é estranho, tá? Como que descarta? Como que descarta a relação com o evento? Uma van que estava prestando serviço para participantes, ele não fala que é da Indonésia, que é de um país, tá vendo? Isso aqui é Globo, isso aqui é Somebody Love, né? Para participantes da COP30, foi incendiada por criminosos nessa quarta-feira, na passagem da Nossa Senhora de Fátima, na Guama, bairro em Belém. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado na delegacia da área e que a ocorrência não teve envolvimento com a prestação de serviço da conferência. Olha só como que eles estão querendo dar ênfase. Mas eu te pergunto, é comum então em Belém todos os carros são incendiados? Porque deve ser assim, um monte de carro. Se um carro de uma delegação foi incendiado, deve ser comum, assim, deve ter, todo dia deve ter uma van sendo incendiada. Ou seja, claro que tem relação com o evento, claro que eles querem mandar um sinal ou coisa parecida, deve estar rolando alguma ameaça nos bastidores. Segundo moradores, o crime ocorreu na madrugada, quando homens teriam utilizado um galão de gasolina para atear fogo na van dianteira do veículo foi destruída. Ou seja, esquece, tá? A dianteira do veículo foi destruída. Mas como assim? É normal isso? Acontece? É todo mundo tem um carro para botar um fogo? É claro, claramente. Se um cara saiu da casa com um galão de gasolina para botar fogo em um carro, claramente queria mandar um sinal para alguém. Isso é um fato. Isso é um fato. Se fosse um roubo, poderia ser só má sorte, realmente. Mas um incêndio, isso aqui é terror. É aquela realidade que é terror. A PC informou que o corpo de bombeiro foi acionado, mas as chamas foram contidas antes da chegada da equipe, ou seja, a equipe até demorou. Além disso, testemunhas estão sendo ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar o esclarecimento dos fatos e na identificação dos possíveis envolvidos. A investigação segue em andamento. Com certeza foi uma mensagem do crime organizado. Com certeza. Enquanto isso, o que o governo está chateado? O governo está muito chateado porque o DERIT recebeu a indicação de DERIT para relatar a PL antifacção causa racha na Câmara. Por quê?
Qual que foi a jogada do Derrite? Eu falei para vocês no outro vídeo que o Derrite tinha entregado os pontos e não ia qualificar o grupo, as facções, como grupo terrorista. Beleza, isso é verdade. Só que ele fez uma jogada interessante. Ele tirou essa classificação do projeto dele e deixou aberto. Ou seja, outra pessoa pode puxar um projeto para classificar. Então, o governo Lula não teve essa vitória na íntegra. E qual que é o resultado? O resultado que está aqui, ó. Escolha de Derrite para projeto reforça desconfiança do governo Lula sobre Mota após aproximação. Mota vinha fazendo gestos ao presidente da República. A grande realidade é que Mota é do Centrão e o Centrão ele quer eleger o presidente ano que vem. Ele quer colocar um Tarcísio, ele queria colocar um Caiado, quer colocar um Ratinho Júnior, quer colocar alguém. Ele não quer depender do governo Lula. Eles entenderam que o governo Lula foi um mega erro para 22. Eles não vão cometer o mesmo erro em 26. Essa é a realidade. A grande verdade é essa. E aí o governo Lula tá fazendo aí os somebody loves dele aí para dar uma segurada, mas até agora o que o Derrite tem feito, tem proposto na PL antifacção é uma bomba. E qual que é o ponto que está batendo muito no Lula? Porque você coloca o Derrite, que é o cara da segurança do Tarcísio, o Derrite vai lá e faz um mega projeto gigante, top, vamos supor, dá resultado. Quem que ganha os créditos? Lula ou Tarcísio ou Derrite? Vai ser o Tarcísio derivado do Derrite. Ou seja, por isso que está um pânico completo e por isso que foi uma grande jogada do Hugo Mota e do Centrão, entendeu? Indicando mais uma vez que o Centrão vai apoiar em peso o Tarcísio. O que falta é saber quem que o Bolsonaro vai apoiar. Porque quem o Bolsonaro colocar o dedo na balança vai ter um peso gigante. Mas em conclusão, o que a gente tem de saldo da COP30? A gente tem simplesmente desmatamento para os indivíduos participantes passarem, isso foi delatado pelo Trump. A gente tem uma vergonha internacional com ameaças do crime organizado, de desrespeito completo com os entes de segurança da federação. A gente tem o Lula saindo do evento de fininho para participar de um evento que não tem ninguém na Colômbia, que foi totalmente desidratado, que ninguém quer fazer associação com o Petro, porque ele está batendo e praticamente declarando guerra aos Estados Unidos. Perfeito? Ou seja, uma ideia muito pouco inteligente do Lula aí lá. E a gente tem agora mais esse símbolo que é essa van pegando fogo. Ou seja, foi uma lamentável e também o sentimento de todos os participantes da COP30 de estar sendo saqueado, porque o custo dentro da COP30 está maior do que evento em estado americano, ou seja, nos Estados Unidos e na Europa. Ou seja, no Brasil, que é um país mais pobre, está com custo maior. Por quê? É muito somebody love. Mas o que se esperava em um evento de um ex-condenado? Eu te pergunto, o que eles esperavam? Foi ignorância deles, não pode reclamar. Mais aviso que isso, saber que o cara foi ex-condenado, parcial de corrupção, parcial de tudo, é demais, né? Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e daqui a pouco temos outro vídeo. Um abraço!